Oportunista ou parceiro? Sabe aquele networking que parece perfeito? Uma pessoa muito interessante, com muitos conhecimentos, muitas realizações, muitos contatos, que parece ter muito a oferecer, mas que no fundo fica sempre aquela sensação de que tem alguma coisa errada porque, nossa, você investe tanto nesse networking, nessa conexão, até para estreitar laços, você está sempre colocando as suas cartas na mesa, né? Botando tudo que você tem para oferecer para essa pessoa, seja de conhecimento, de contato, de serviços, o que você tiver para oferecer de auxílio, às vezes até de dinheiro, qualquer coisa que você tenha para mostrar que você está aberto, que você está investindo, que você está apostando nesse networking, e no final das contas nunca compensa, nunca tem um retorno, pelo contrário, além de não ter retorno, você está sempre meio desapontado, meio achando que aquela pessoa realmente é chata, ou não é aquilo tudo, ou não é bem intencionada, sabe? Pois é, isso é muito mais comum do que você imagina. O networking, ele não é uma relação de amizade, ele até pode vir a ser uma relação de amizade, se você conhece alguém que realmente você tem afinidades, valores em comum e, enfim, com o estreitamento do laço, da conexão firmada, você pode acabar desenvolvendo afeto, uma verdadeira amizade. É muito comum isso acontecer. Mas não precisa ser assim também, não precisa ser necessariamente uma amizade. O networking, ele é uma rede de relacionamentos que trabalha em favor de todos. Eu disse de todos. Todo mundo tem que ser beneficiado por esses contatos. Então você acaba conhecendo pessoas de atividades diversas, profissões diversas, contextos diversos e que em algum momento podem ser úteis, sim. Só que para o networking realmente funcionar, tem que ter sinceridade, tem que ter boa vontade, tem que ter ética, tem que ter generosidade e tem que ter, acima de tudo, reciprocidade. Mas muitas pessoas, eu conheço várias, tá? Então eu tô falando de carteirinha. Muitas pessoas, elas só querem sugar, elas só querem receber, elas usam o networking em benefício próprio, mas elas não estão dispostas a colocar uma única migalha sequer. Ou talvez o contrário, talvez elas queiram realmente colocar apenas uma migalha e nada mais. Mas isso a gente consegue identificar. A questão é se você é uma pessoa muito bem intencionada e você tem no networking uma expectativa de afeto, de amizade. Aí você está realmente entrando numa canoa furada. O networking ele não é exatamente para isso. Ok? Então isso é uma coisa muito importante, porque se você entra num networking sempre como aquele bonzinho, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, você vai ser uma pessoa explorada realmente, você vai ser um inocente útil. O networking é dar e receber, mas com ética, com transparência, né, com correção. Agora, o que é importante a gente estar avaliando são aquelas pessoas que elas até podem ter muito a oferecer, sim, podem ser pessoas bem relacionadas, com uma rede muito boa, normalmente são. Que tenham algum conhecimento, que tenham alguma realidade, alguma profissão, alguma coisa que seja legal de você conhecer, de você ter contato. Mas essas pessoas, apesar de terem muito a oferecer, elas estão sempre pedindo, sempre, na verdade, querendo alguma coisa do networking delas. E elas não oferecem muita coisa, não. Elas só te procuram para pedir. Sabe aquela pessoa que quando toca o telefone você já sabe logo, vai querer alguma coisa. E você já sabe, no fundo você já sabe, você mesmo já fala. Mas você tenta convencer você mesmo que não, que aquela pessoa, porque você enxerga tanto valor nela, porque ela se promove o tempo todo. Né? São pessoas que estão sempre se promovendo nas redes sociais, na mídia, pessoalmente, sempre falando dos feitos delas, sempre colocando as qualidades delas lá em cima, né? Exaltando a si mesmas, divulgando todos os seus trabalhos, todas as suas realizações, até pessoais, se colocando como se realmente fossem top. Até aí, nada de errado, ok? Nada de errado.
se não fosse o caso delas estarem o tempo todo pedindo. Às vezes elas até desaparecem, porque elas podem estar achando que naquele momento não estão precisando de você. Mas quando elas reaparecem, é para pedir. E isso é um sinal claro de que aquele networking não funciona para você. Funciona muito bem para elas, mas para você, não. São pessoas que elas querem saber tudo que você faz, tudo que você sabe. Elas querem identificar o que você tem para oferecer. Porque na situação certa, elas vão saber exatamente a quem recorrer. Até aí também, tudo ok. Entenda, eu não estou criticando o networking. O networking ele é para isso mesmo. Como eu disse, ele não é uma amizade de afeto. Pode vir a ser, mas não é. Mas por serem pessoas que não estão dispostas a retribuir, elas estão dispostas a darem sempre o mínimo para conseguir o máximo, isso não é interessante. Então, quando as pessoas estão sempre fazendo isso e nada dão em troca, ou muito pouco dão em troca, é porque elas não interessam. Como é que elas fazem quando te conhecem? Elas te elogiam, elas se mostram encantadas com você, elas mostram muita admiração por você sempre que te encontram, estão sempre te botando lá em cima, te enaltecendo, te fazendo sentir especial. Elas mostram-se gratas por pequenas coisas. Às vezes você nem fez nada demais, mas elas valorizam pra caramba. Por quê? Porque isso é tudo que elas têm para te dar, ou é tudo que elas estão dispostas a te dar. Aprovação, tapinha nas costas, nada muito além disso não. Se elas tiverem que meter a mão no bolso ou fazer alguma outra coisa por você, abrir alguma porta, te ensinar alguma coisa, te acompanhar em alguma situação que elas tenham mais experiência, pode ter certeza que elas vão cobrar muito caro por isso. Com um networking normal, não. É uma relação equilibrada, é um ganha-ganha, é um toma lá da cá sim, mas com boa vontade, com generosidade, com alegria até. Porque você acaba estabelecendo conexão com pessoas que no fundo você se identifica, que tem valores, óbvio, tem que ter valores similares aos seus, né? Pessoas que valorizam e dão importância às mesmas coisas que você são. Elas não seriam do seu networking, mas elas refletem você como alguém especial, né? Com alguém de valor. Elas fazem você acreditar que elas são a fonte de tudo que você quer. Elas procuram conhecer você, saber o que você busca, o que você valoriza, o que você mais quer na vida, quais são as suas expectativas. E elas começam a se promover e a falar delas mesmas, fazendo propaganda de todas essas coisas, do tipo, olha, isso tudo aí que você admira, que você dá valor, que você quer, eu tenho, eu sou. Para te prender, para fazer você ficar naquela rede de networking dela, sempre na expectativa de que vai rolar alguma coisa, de que você vai usufruir sim dessa rede de relacionamento, dando naturalmente. Você não é um interesseiro exatamente, você não é um explorador ou abusador, você é uma pessoa que está disposta a contribuir para a vida daquela pessoa com tudo que você tem para dar, mas naturalmente na expectativa de ter uma reciprocidade sim, por que não? Ou até de vir a ter uma amizade, mas não é o que essas pessoas querem, né? São pessoas que para você receber alguma coisa delas, elas deixam claro que você tem que estar sempre fazendo a sua parte, fazendo por merecer. Você é aprovado, elas estão sempre mostrando que você é aprovado, senão você não teria acesso a elas, senão você não faria parte desse círculo delas, mas não a ponto de receber algo delas. Aí não, aí você tem que se esforçar muito, porque não basta você ser a pessoa que você é, ter o conhecimento que você tem, não, você tem que se sacrificar e dar tudo e cada vez mais que você puder para elas, para atender as necessidades delas. Para elas te darem uma migalhinha, um favorzinho de muita má vontade, valorizando muito, elas valorizam absurdamente, tá, gente? Qualquer coisa que elas façam, te deu uma caixa de fósforo, vai dizer que te deu uma caixa de fósforo que veio de outro planeta, que foi um extraterrestre numa nave espacial que gastou milhões de combustível, uma coisa nesse padrão. Então, esse tipo de pessoa é o networking que não interessa. Elas te dão um trocinho, né? Mas elas pedem sempre algo em troca. E elas causam constrangimento em você, né? Porque quando você aciona o seu networking e fala, poxa, você tem aquele livro, poxa, eu sei que você participou de uma palestra tal, vamos trocar uma ideia. Ela valoriza, ela faz você se sentir constrangido como se você estivesse sendo inconveniente,
como se você realmente estivesse abusando delas. Ela desperta em você esse sentimento. Ela faz isso com você, ela abusa de você, ela faz com que você se sinta como a pessoa que ela é, como se você praticasse o que ela pratica. Ou seja, você tem um banco de dados que te deu o maior trabalho para montar com informações relevantes que são do interesse dela. Mas é uma coisa que você tem para vender, que você tem para, né, rentabilizar. Ela quer ter acesso de graça e ela acha que você tem que dar. E que se você não der, é porque você não é uma pessoa legal, não é uma pessoa digna de fazer parte do círculo dela. E você tem tanto medo dessa desaprovação que ela faz com que você dê para ela o que você tem para ganhar o seu pão. Sabe aquela pessoa que pede ingresso para um artista, né, porque tem acesso a ele, mas o espetáculo é o ganha-pão dele? Ela quer de graça aquilo que é o ganha-pão dele. Aquela pessoa que é amiga de um dentista e quer ir no dentista de graça fazer o canal dela sem pagar porque ele é amigo. Então, porque é amigo você sacaneia? Então, porque é amigo você explora? O amigo vai querer que o outro amigo se beneficie. O amigo vai prestigiar aquele amigo. Bom, se eu tenho várias opções de dentistas, eu vou nesse aqui que é meu amigo, mas eu vou pagar. Porque é uma forma de eu estar favorecendo o meu amigo. Ele precisa de um cliente, eu sou um cliente em potencial, então eu vou lá e vou pagar ele. Isso é networking. Pode até não ser um amigo, mas é um networking, né? Então eu vou lá, vou privilegiar a pessoa, né? Mas essas pessoas não, elas pedem os favores o tempo todo. Elas querem se beneficiar do networking. Pô, eu conheço um salvou, querer de graça. Tudo elas querem de graça. Mas vai pedir alguma coisa de graça, elas vão tratar você como uma pessoa, sabe, muito inconveniente, exploradora. Elas vão mostrar a indignação delas. No que não está errado. Só que está errado à medida que elas recebem e em nada contribuem, né? Então, se você pede alguma coisa em nome dessa parceria, elas incutem culpa em você, esse constrangimento. Elas fazem com que você se sinta pisando em ovos por propor algo que, sabe, que vai de encontro às suas necessidades, às suas expectativas e que elas poderiam perfeitamente atender sem nenhum prejuízo. Mas elas fazem com que você fique sempre naquele constrangimento. Então, elas acabam se tornando inacessíveis. Elas te dão acesso a elas, na verdade, para que elas tenham você sempre à mão. Para que elas possam te acionar quando elas precisarem. Aí você acha que é você que tem acesso a elas, mas não, você deixa a porta aberta para que elas cheguem até você quando elas precisarem. E quando você precisa, você, sabe, repara bem como você se sente mal. Pô, eu conheço fulano de tal, poxa, ele podia me ajudar nisso aqui, mas aí começa a dar um mal-estar aqui, o teu corpo, o teu inconsciente começa a dizer, não, ele não é legal. E você começa a encontrar justificativas para não ir, você não quer incomodar, você não quer ser inconveniente, você se sente pisando em ovos, né? Porque ele faz parecer que você é interesseiro, mas ele é um amigo sincero, ou ele é uma pessoa sinceramente interessada em contribuir para a sua vida, quando é o oposto. E ele sabe usar isso direitinho, né? Porque cada vez você sente que você tem que estar sempre provando as suas boas intenções para poder merecer uma reciprocidade, uma atenção, uma colaboração dessa pessoa. Você tem que estar sempre se provando, porque ele está sempre botando em xeque, sempre, sabe, botando você mais para lá, botando limites muito claros em você. E aí você fica, poxa, querendo o tempo todo provar que, né, que você, na verdade, é uma pessoa realmente interessada em contribuir para aquela conexão, né? Mas você vai dando mais, e você vai aceitando menos, e você vai pedindo menos. Ou então quando ele tem uma necessidade, por exemplo, de um funcionário, uma pessoa que tem o teu expertise, você é a pessoa que se encaixa no que ele precisa. Ele vai te chama, mas te dando um salário lá embaixo, uma remuneração péssima em nome da parceria. Não, olha, tô te dando essa oportunidade aqui porque vai ser bom para você, você vai estar no mercado, você vai estar exercitando, não vai enferrujar, né? Mas eu não posso pagar mais do que isso, mas em nome da nossa parceria eu te ajudo, você me ajuda, fica bom para nós dois. Fica bom para nós dois, fica bom para ele, que vai sugar tudo que você tem para oferecer e vai dar o mínimo, vai pagar o salário de um estagiário, ou menos, uma pessoa que tem, sei lá, mais de uma década de experiência de mercado.
sabe? Em nome de uma conexão, de uma parceria e achando que está te fazendo um favor. Eles colocam como se você tivesse tirado a Mega Sena por causa da caixinha de fósforo que eles estão te dando. Então são pessoas assim. E essas pessoas, elas não hesitam de passar a perna não, tá? Não hesitam. Se você vacilar na confiança, eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes. Quando eu achei que não precisava mais ser tão rigorosa, tão cuidadosa no trabalho, nas coisas que eu tinha que prestar atenção, relaxei em confiança já há um tempo, né, de conexão, de parceria e tudo. A pessoa aproveitou a primeira oportunidade e me passou a perna e me levou uma grana alta. Não foi pouca grana não, na cara de pau. E quando você vai abordar, confrontar, a pessoa normalmente ela vira o jogo e faz com que você se sinta ridículo, faz como se você fosse uma pessoa infantil que não conhece as regras do jogo, amigos, negócio à parte, sabe como é que é? O mundo dos espertos, aquela coisa. Não, isso é assim mesmo, você que vacilou, você que foi desatento, então você que deu mole e está pagando o preço de ter dado mole. Elas minimizam o que elas fizeram e voltam a responsabilidade para você, a culpa para você. E quando elas querem alguma coisa de você, elas fazem você se sentir importante por ter colaborado com elas. Então elas afagam o teu ego, elas fazem com que você fique feliz, porque, nossa, você contribuiu muito, você valorizou. Você pode até ter valorizado, contribuído, talvez não tanto quanto elas estejam falando, mas isso é tudo que elas têm para dar, esse afago, esse tapinha nas costas. Elas querem fazer com que você tenha essa sensação, ancore essa sensação de prazer, de ter sido útil, que a gente fica feliz, né, de contribuir com as pessoas, de ser útil. Então você vai ancorar aquilo em você, o teu corpo vai soltar os hormônios lá, a dopamina de prazer, de ter feito bem essa pessoa e você vai querer fazer mais, né? Porque é legal fazer mais. Então, elas estão sempre valorizando muito aquilo que você faz também, para elas. Elas não valorizam o que você faz para você, na sua vida. Elas valorizam o que você faz para elas, para você estar sempre querendo fazer. O prêmio que você recebe é isso, é a aprovação delas, é o tapinha nas costas. Porque vantagens e benefícios é somente para elas. Né? Elas é que tem que se dar bem, elas é que tem que lucrar, elas é que tem que tirar a maior vantagem dessa conexão, desse network. E se você aceitar, ainda que de boa fé, você vai estar fazendo a tua autoestima desabar, porque inconscientemente você vai estar também ancorando aquela coisa de que é isso que você merece, que você realmente tem que dar muito para receber pouco, porque você não é digno de receber a mesma coisa que ela sempre se coloca numa situação acima de você. Né? Então você está sempre com essa sensação de que você está concordando que você merece pouco, com isso tua autoestima desaba, você perde a sua dignidade, isso te afeta, isso te faz um mal não só em termos práticos, porque você está deixando de receber uma reciprocidade numa relação de network, como emocionalmente, psicologicamente você fica afetado, porque você realmente começa a fugir dessa reprovação de não atender, de dizer não. Ela faz com que você não bote limites, ela faz com que você não diga não para elas, que você nunca negue nada para elas, porque se você negar, ela incute uma culpa, ela faz com que você sinta que você está recebendo algo de muito especial delas e não está. Né? Mas ela distorce, ela consegue fazer com que você acredite que está e você fica culpado. Puxa, ela me dá tanto, eu não dou nada. E quando é o contrário, você dá pra caramba e ela quer cada vez mais de você. Elas não abusam das outras pessoas que não as admiram. Elas sabem que elas podem contar com você, porque no fundo elas sabem que você dá valor à conexão com elas. Mas outras pessoas que não admiram essas pessoas ou que não precisam dessas pessoas, mas que elas têm interesse nessa nova conexão, elas não exploram assim fácil não, porque elas sabem que a pessoa não vai fazer a menor questão de ter a aprovação delas, não está precisando da aprovação delas, não está precisando de nenhum favor, de nada que ela tem, de nenhum conhecimento, nada. Então a pessoa, para ela,
não agrega nada, mas o contrário sim. Então ela vai em busca dessa outra pessoa. Aí elas seduzem, elas tentam se mostrar interessantes sem pedir nada, elas tentam ser gentis o tempo todo, oferecer, vendo o que elas podem ser necessárias, então sempre se oferecendo. Então tem um tempo, né? Até que a outra pessoa vê que elas realmente têm algo que essa pessoa possa dar valor, né? Valorize. E aí elas vão ficar um tempo sendo gentis. Até que a outra pessoa realmente vê, nossa, realmente, essa pessoa até que não é tão desprezível assim, até que ela tem algum valor, tem alguma coisa de interessante, eu vou dando mais acesso e ela tá sendo gentil, tá oferecendo tanto. Aí um dia elas começam com os pedidos. Quando elas veem que você realmente já baixou a guarda, que você já está olhando com simpatia para essa pessoa, elas começam com os pedidos exploradores, com os abusos, né? E as propostas indecentes disfarçadas de interessantes. Elas fazem parecer que estão te propondo um negoção, quando não. É uma proposta indecente. Mas elas, sabe, são boas vendedoras que conseguem fazer com que você acredite que você está se dando bem e não está, pelo contrário, você está se dando mal. E elas estão tirando todo o proveito. Então, quando é alguém que é mais desafiador, que não tem interesse naquele networking, a estratégia é essa, seduzir, ficar um tempo sendo gentil, né, dando tudo que elas podem dar. Aí a pessoa relaxa, dá o acesso, elas começam. Agora, se você é uma pessoa que de cara, né, mostrou interesse, foi muito fácil, elas já começam a te explorar logo, né? Elas querem de graça aquilo que você tem para dar, que é o teu ganha-pão. É óbvio que nem todo mundo é para ser amigo. Networking é uma ferramenta, não só para a vida social, como para gerar empregabilidade, novas oportunidades de negócio, para você prosperar em todos os aspectos da sua vida, religioso, social, cultural, afetivo, intelectual, financeiro. Entendeu? Tudo. É uma troca. O networking, ele é uma via de mão dupla. Não toma lá da cá, sim. Porque ambas as partes têm que achar que o networking está sendo compensador. Tá valendo a pena. Se não estiver valendo a pena, ele não é um networking. Ele só está trabalhando em benefício de uma pessoa. Só está funcionando para um. Para as pessoas te darem acesso sempre, tem que valer a pena. Né? Então, elas têm um turnover alto. Essas pessoas que são exploradoras e abusivas no networking, elas têm um turnover alto, elas têm uma rotatividade alta no networking delas. Por quê? Porque as pessoas logo vão vendo que elas, claro, só querem sugar. Aí começam a fechar o acesso, começam a sair fora da rede delas, a virar as costas, a não dar mais acesso a elas. Só que você acha que elas se importam? Não. Elas vão substituindo. As pessoas se cansam delas, mas elas, o que elas fazem? Elas voltam de vez em quando para não se deixar esquecer, para ver como é que você tá, se você evoluiu alguma coisa, se você ainda tem algo a oferecer. E aí elas vêm com toda aquela estratégia de novo, te seduzindo, te encantando, dizendo que sentiu saudade, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos viajar, vamos jogar tênis, vamos fazer alguma coisa legal. Aí você acha que a pessoa resolveu, então, investir na conexão com você. Não, não. Ela só quer ter você ali à mão, para quando ela precisar, ela ter o acesso a você. Entendeu? E elas fazem isso, não é porque elas gostam de você, ou porque elas valorizam você, é porque elas querem ter várias pessoas. E se um dia realmente você se cansar, elas não vão dar a mínima se elas te perderem, elas vão te substituir, porque elas não têm esse apego. Primeiro, não tem apego de amizade, segundo, elas não dão valor realmente. E como elas estão sempre investindo, elas não estão nem aí para os outros são só um instrumento de utilidade para ajudar elas a alcançar os objetivos delas. Então elas não sofrem, elas não se importam, elas não estão preocupadas com a sua opinião. Elas vão te substituir, elas vão tirar de você tudo que podem tirar e quando não puder mais, elas vão te substituir. E pior é que elas sempre conseguem tudo. Isso aqui é impressionante. Essas pessoas, elas conseguem, porque ao contrário de você, elas não se importam com a opinião, elas não têm medo de perder ninguém. As pessoas são coisas que elas vão usando e jogando fora e substituindo. Então, para elas, tanto faz como tanto fez. E elas são focadas, né? E elas sabem exatamente identificar o que cada um tem para oferecer. Elas não se importam com você, só com elas. Então, se você não der, outro dará. E elas seguem em frente. Elas não perdem tempo lamentando que, poxa, você não aparece mais, você não atende mais a ligação delas. Nossa, era legal quando vocês trabalharam junto, quando vocês construíram alguma coisa junto, quando vocês se ajudaram mutuamente. Ela não está nem aí. Ela não perde tempo.
lamentando. Parcerias, né? Elas elas vão atrás de outras, porque todo mundo é só uma questão de utilidade. As parcerias que realmente valem a pena são aquelas em que você se sente realmente valorizado, notado, nas atitudes, não é no discurso. Não adianta ter blá blá blá, sabe, aquela conversinha fiada, da boca para fora. Quando as atitudes da pessoa demonstram que ela está te valorizando, que ela está investindo, que ela quer estreitar aquela conexão com você, essa é uma parceria que vale a pena. Pode até virar uma amizade, mas mesmo que não vire, pode ser uma pessoa que realmente seja bacana de você ter na vida. Mas você tem que estar sempre contribuindo, fazendo realmente a sua parte, não explorando ninguém. Não adianta você investir em quem não vai te dar nada, mesmo que a pessoa tenha alguma coisa para te dar, seja o que for. Mas você já viu que a pessoa não tem essa intenção, então não perca mais tempo com esse tipo de pessoa. E se você conhece alguém que está se iludindo com networking furado, manda esse vídeo para essa pessoa. Comenta aqui se você já viu situações como essas acontecerem. Manda esse vídeo, compartilha, comenta, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.